Tudo bom, pessoal? Eu quero falar hoje, eu quero ler um livro hoje, um livro chamado Getting Real, do pessoal do Basecamp. Esse livro me inspirou muito quando eu estava começando como software como serviço. Eu busquei muita literatura sobre SaaS lá no início, quando eu comecei, e esse livro aqui me ajudou bastante, né? Vários pensamentos desse livro aqui me ajudaram a estruturar a minha empresa aqui e eu devo ao sucesso que eu tenho hoje muito ao pensamento deles, como, por exemplo, a ideia de não desenvolver demais, não ficar inventando um monte de funcionalidades, deixar o software simples. Apesar de eu não seguir à risca o que eles falam aqui no livro, eu usei muito do pensamento, pedi para os meus sócios lerem o livro também, e a gente criou essa cultura partindo desse livro. Eu quero ler um pouco desse livro com vocês, realmente ler. Então, deixa eu abrir aqui. Eu quero... de repente, até algumas pessoas não vão gostar desse livro, porque eu vou ler um pouquinho, realmente ler e comentar. Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. E se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário se tu gostou, se tu não gostou desse tipo de conteúdo aqui. E eu quero te falar também sobre a plataforma Vivendo de SaaS. Olha aqui na descrição a plataforma Vivendo de SaaS, lá tem conteúdo para quem realmente quer escalar uma empresa de software como serviço. Tem um microcurso de MicroSaaS, tudo dentro da plataforma, áudios reais de ligações dos meus vendedores com clientes reais para te se inspirar. Também tem entrevista com empresários que conseguiram crescer sua empresa de software como serviço. Mas vamos adiante aqui. Esse livro aqui é o Getting Real, ele está gratuito na internet, é só entrar nesse endereço aqui, basecamp.com/gettingreal. Tu vai acessar esse livro, ele é um livro online, tem como comprar ele na Amazon também, mas eu não vejo porquê. E se eu não me engano, no nosso grupo do Facebook, tá? De repente eu deixo a URL aqui, em algum post no grupo do Facebook tem esse livro traduzido, uma tradução melhor do que essa tradução que eu fiz aqui, ligeirinha com o Google Tradutor, só para me facilitar a tradução, porque eu não vou ser eu, em tempo real, que vou conseguir traduzir rapidamente ali de uma maneira melhor do que o Google Tradutor. Então vai ficar melhor de eu conversar com vocês e ler esse livro. E ó, não ficou tão ruim assim a tradução aqui do Google Tradutor. Então vamos adiante aqui. O que é o Getting Real? A maneira mais inteligente, rápida e fácil de criar um aplicativo de web de sucesso. Tá? O que é o Getting Real? Vamos aqui. Quer criar um aplicativo web de sucesso? Então é hora de ser realista. Ser realista é uma maneira menor, mais rápida e melhor de desenvolver o software. Getting Real significa pular todas as coisas que representam o real. Por exemplo, gráficos, tabelas, caixas, setas, esquemas, wireframes, etc. E realmente construir a coisa real. Às vezes a tradução tem problemas, né? É aqui. Ser realista significa menos massa, menos software, menos recursos, menos papelada, menos de tudo, o que não é essencial. Ser realista é permanecer ágil. O Getting Real começa com a interface. Eu passo o mouse que aparece para twittar. As telas reais que as pessoas vão usar começa com a experiência real do cliente e vai se desenvolvendo a partir disso. A partir daí, isso permite que você acerte na interface antes de errar o software. Isso aqui, esse livro foi escrito há mais de 15 anos atrás. Hoje em dia, a ideia dele é tu fazer as telas antes, mostrar para o cliente e depois desenvolver. Hoje em dia, com inteligência artificial, a gente consegue fazer as telas, até um software um pouco funcional com ferramentas como Lovable, VZero e outras ferramentas, ou de repente até com o cursor, tu consegue fazer telas muito rapidamente, ou de repente ferramentas no code, e se torna muito mais fácil do que eles estão falando aqui, hoje em dia. Os benefícios de ser realista. Cair na realidade traz melhores resultados porque te força a lidar com problemas reais que você está tentando resolver em vez de suas ideias sobre esses problemas. Te força a lidar com a realidade. O Getting Real dispensa especificações funcionais e outras documentações transitórias em favor de construções de telas reais. Eu não vou ler tudo, vou pulando aqui as coisas interessantes, tá? Chega de inchaço, a moda antiga, um processo longo, burocrático, do tipo, fazemos isso para nos proteger. O resultado típico, um software inchado, esquecível, cheio de mediocridade. E isso é verdade. A gente tem uma preguiça no início do software, a gente desenvolve tudo o que o cliente pede,
E isso é porque a gente tem uma preguiça de parar, pensar, de tentar realmente entender o cliente, saber o que ele precisa de verdade, se posicionar em relação ao que tu está construindo, e esse livro é sobre isso. Get Real elimina cronogramas que levam meses ou até anos de desenvolvimento, especificações funcionais mirabolantes, debates sobre escalabilidade, isso aqui eu vejo muito acontecer, reuniões intermináveis de equipe, a necessidade de contratar dezenas de funcionários, números de versão sem sentido, roteiros impecáveis que preveem o futuro perfeito, opções de preferências infinitas. Isso aqui de roteiros impecáveis que preveem o futuro perfeito é um problema que eu sempre tive, e o livro fala sobre isso, né? A gente planeja que em 6 meses vai estar tal coisa pronta e a gente vai entregar e ele vai estar funcional, ou agora a gente precisa de uma nova funcionalidade e a gente vai calcular o número de horas que vai demorar para ser desenvolvido aquilo ali, e daí, para caber naquele número de horas, as pessoas desenvolvem rapidamente de qualquer jeito e o software acaba virando um monstro. Suporte terceirizado, testes de usuários irrealistas, papelada inútil, hierarquia de cima para baixo. Tá? Nesse livro mostraremos para você a importância de ter uma filosofia, por que permanecer pequeno é uma coisa boa, como construir menos, essa parte importante, como passar da ideia à realidade rapidamente, como formar sua equipe, por que você deve projetar de dentro para fora, por que escrever é tão crucial, por que você deve superar seus concorrentes, como promover seu aplicativo e divulgá-los, segredos para o suporte bem-sucedido, dicas para manter o ritmo de lançamento e muito mais. Tá? Daí ele fala aqui sobre se esse livro é para você. Vamos adiante aqui, porque senão a gente vai ficar lendo tudo e acaba não aprendendo. Tá? Sobre o Basecamp, advertências, isenções, responsabilidades, tá? Não vou ler isso aqui. Esse capítulo aqui é legal. Supere a concorrência, construa menos. A sabedoria popular diz que, para vencer seus concorrentes, você precisará superá-los. Se eles têm 4 recursos, você precisa de 5, ou 15, ou 25. Se eles estão gastando X, você precisa gastar 2x. Se eles têm 20, você precisa de 30. Esse tipo de mentalidade de superação típica da Guerra Fria é um beco sem saída. É uma forma cara, defensiva e paranoica de construir produtos. Empresas defensivas e paranoicas não conseguem pensar no futuro, só conseguem pensar no passado. Elas não lideram, elas seguem. Se você quer construir uma empresa que siga os passos, é melhor... em uma empresa que siga os passos, deixa eu ver como é que é a tradução. Se você quer construir uma empresa que seja... Se você quer construir uma empresa que siga os passos, é melhor largar esse livro agora. Ah, tá. Se você quer fazer uma empresa que vai seguir os outros, é melhor largar esse livro agora, porque o objetivo aqui é liderar e não seguir os outros. Então, o que fazer? A resposta é menos. Faça menos que seus concorrentes para vencê-los. Faça menos que seus concorrentes para vencê-los. Essa frase é muito importante. Resolva problemas simples e deixe os problemas complicados, difíceis e desagradáveis para os outros. Resolva os problemas simples e deixe os problemas complicados, difíceis e desagradáveis para os outros. Em vez de tentar superar, tente superar. Em vez de tentar superar... tente... A tradução fica ruim. Deixa eu ver como é que fica em inglês aqui. Em vez de tentar superar, tente... O que seria o contrário de superar? Né? Então, fazer menos. Abordaremos o conceito de menos ao longo deste livro, mas começar... Menos significa menos recursos, menos opções e preferências, menos pessoas e estrutura corporativa, menos reuniões e abstrações, menos promessas. Vamos adiante aqui. Depois vocês me falam se gostaram desse tipo de leitura de livro, assim, ao vivo, errando, tradução ruim. Próximo passo. Qual é o seu problema? Crie software para você mesmo. Uma ótima maneira de desenvolver software é começar resolvendo seus próprios problemas. Você será o público-alvo e saberá o que é importante e o que não é. Isso lhe dará uma ótima vantagem na entrega de um produto inovador. Eu concordo muito com isso. O segredo aqui é entender que você não está sozinho. Se você está enfrentando esse problema, é provável que centenas de milhares de outras pessoas estejam na mesma situação. Eu já falei em vários vídeos aqui sobre algo que a gente acha
que as outras pessoas não vão ter interesse. Se tu tendo esse problema, muito provavelmente tem outras pessoas no mundo com exatamente o mesmo problema. Teve um vídeo que eu falei sobre um tradutor que um sócio meu fez, que era só um wrapper de navegador que traduzia e ia para um site do Babylon. Ele achou que, cara, todo mundo vai conseguir desenvolver isso aqui, por que que eu ia disponibilizar para outras pessoas? Ele fez isso lá no início dos anos 2000, disponibilizou e teve bastante sucesso com esse tradutor dele. O segredo aqui é entender que você não está sozinho. Se você está enfrentando esse problema, tá, essa parte eu já li. O Basecamp surgiu de um problema. O Basecamp é o software deles, tá? Eles têm um software de gerenciamento de projetos, o Basecamp. Surgiu de um problema. Como uma empresa de design, precisávamos de uma maneira simples de nos comunicar com os nossos clientes sobre projetos. Começamos fazendo isso por meio de extranets de clientes que atualizávamos manualmente. Mas alterar o HTML manualmente sempre que um projeto precisava ser atualizado simplesmente não estava funcionando. Esses sites de projetos pareciam sempre ficar obsoletos e eventualmente eram abandonados. Era frustrante porque nos deixava desorganizados e os clientes no escuro. Então, começamos a procurar outras opções. No entanto, todas as ferramentas que encontramos não faziam o que precisávamos ou estavam abarrotadas de recursos desnecessários, como faturamento, controles de acessos rigorosos, gráficos, tabelas. Sabíamos que deveria haver outra maneira melhor, então decidimos criar a nossa. Então eles criaram esse software de gestão de projeto deles. Não sei se vocês sabem, mas o pessoal do Basecamp é o mesmo que desenvolveu o Ruby on Rails, que é um framework que é muito famoso. Ao resolver esse próprio problema, você cria uma ferramenta pela qual é apaixonado, e a paixão é fundamental. Paixão significa que você realmente a usará e se importará com ela, e essa é a melhor maneira de fazer com que os outros também se apaixonem por ela. Coçando a própria coceira. O mundo do código aberto adotou esse mantra há muito tempo. Eles chamam isso de coçar a própria coceira. Para desenvolvedores de código aberto, isso significa que eles recebem a ferramenta que desejam, entregues da maneira que desejam. Mas o benefício é muito mais profundo. Como designer ou desenvolvedor de um novo aplicativo, você se depara com centenas de microdecisões todos os dias. Azul ou verde, uma ou duas tabelas, estática ou dinâmica. Abortar ou recuperar. Como tomamos essas decisões? Se for algo que reconhecemos como importante, podemos perguntar. O resto nós chutamos, e toda essa chutação cria uma espécie de dívida com nossos aplicativos. Uma rede interconectada de suposições. Como desenvolvedor, detesto isso. Saber de todas essas pequenas bombas relógios nos aplicativos que escrevo aumenta meu estresse. Desenvolvedores de código aberto coçando suas próprias coceiras não sofrem com isso. Como são seus próprios usuários, sabem que as respostas corretas para 90% das decisões que precisam tomar. Acho que é um dos motivos pelos quais as pessoas voltam para casa depois de um dia duro de programação e depois trabalho em código aberto. É relaxante, diz Dave Thomas, acho que é do livro Programadores Pragmáticos. Vamos ler outras coisas importantes aqui. O meu grande objetivo aqui não é ler todo o livro. O meu grande objetivo aqui é incentivar vocês a lerem esse livro aqui. Ele fala nesse capítulo aqui sobre a importância de se autofinanciar, né? E vamos ler um pouquinho aqui. A principal prioridade de muitas startups é obter financiamento de investidores. Mas lembre-se, se você recorrer a investidores externos para obter financiamento, também terá que responder a eles. As expectativas aumentam, os investidores querem seu dinheiro de volta e rápido. O triste fato é que lucrar muitas vezes acaba se sobrepondo à construção de um produto de qualidade. Hoje em dia não é preciso muito para começar. Hardware é barato e muitos softwares de infraestrutura de qualidade são de código aberto e gratuitos. E paixão não tem preço. Então, faça o que puder com o dinheiro disponível. Pense bem e determine o que é realmente essencial e o que você pode dispensar. O que você pode fazer com 3 pessoas em vez de 10? O que você pode fazer com $20 mil em vez de $100 mil? O que você pode fazer com 3 meses em vez de 6? O que você pode fazer se mantiver seu emprego fixo e desenvolver seu aplicativo paralelamente? Então, a ideia deles é financie-se, e eu gosto muito da ideia, foi como uma empresa cresceu.
Vamos ver aqui. Deixa eu ver algumas coisas interessantes aqui que eu deveria ler. Deixa eu ler essa parte aqui do Tenha um inimigo. Escolha uma briga. Às vezes, a melhor maneira de saber o que seu aplicativo deve ser é saber o que ele não deve ser. Descubra o inimigo do seu aplicativo e você saberá onde precisa chegar. Quando decidimos criar um software de gerenciamento de projetos, sabíamos que o Microsoft Project era o gorila da sala. Em vez de temer o gorila, o usamos como motivador. Decidimos que o Basecamp seria completamente diferente, seria o anti-project. Percebemos que a gestão de projetos não se resume a gráficos, tabelas, relatórios e estatísticas. Se resume à comunicação. Também não se trata de um gerente de projeto sentado no alto e transmitindo um plano de projeto. Trata-se de todos assumirem a responsabilidade juntos para fazer o projeto funcionar. Nosso inimigo eram os ditadores da gestão de projetos e ferramentas que eles usam para impor a lei. Queríamos democratizar a gestão de projetos, torná-la algo em que todos participassem, inclusive o cliente. Os projetos têm um resultado melhor quando todos assumem a responsabilidade coletiva do processo. Tá? Não vou ler tudo essa parte aqui. Outras partes importantes, menos massa. Eu gosto desse capítulo aqui. Quanto mais magro você for, mais fácil será mudar. Ele fala, na verdade, em menos massa, né, na versão em inglês. Quanto maior a massa de um objeto, mais energia é necessária para mudar sua direção. Isso vale tanto no mundo dos negócios quanto no mundo físico. Quando você trata de tecnologia web, a mudança precisa ser fácil e barata. Se você não puder mudar rapidamente, perderá terreno para alguém que possa. É por isso que você precisa almejar menos massa. Massa aumentada significa contratos de longo prazo, excesso de pessoal, decisões permanentes, reuniões sobre outras reuniões, processo espesso. Deixa eu ver como é que é em inglês isso aqui, a tradução. Processo espesso. Inventário físico-mental, bloqueios de hardware, software, tecnologia, formato de dados proprietários, o passado governando o futuro, roteiros de longo prazo, política de escritório. A massa reduzida é pensamento em just-in-time, seria tu pensa e tu já consegue fazer o que tu está imaginando rapidamente, membros da equipe multitarefa, aceitar as restrições, não tentar eliminá-las, menos softwares, menos código, menos recursos, equipe pequena, simplicidade, interfaces simplificadas, produtos de código aberto, formatos de dados abertos, uma cultura aberta que facilita a admissão de erros. Menos massa permite que você mude de direção rapidamente. Você pode reagir e evoluir. Você pode se concentrar nas boas ideias e abandonar as ruins. Você pode ouvir e responder bem a seus clientes. Você pode integrar novas tecnologias agora em vez de mais tarde. Em vez de um porta-aviões, você pode pilotar um barco a vapor. Deleite-se com isso. Por exemplo, imaginemos que uma empresa enxuta e menos massificada que desenvolveu um produto com menos software e menos recursos. Do outro lado, uma empresa mais massificada que tem um produto significativamente mais software e mais recursos. Digamos que uma nova tecnologia como a Ajax, isso está antigo, né? Ou um novo conceito como marcação suja, não sei o que é isso, vamos ver em inglês? Tá, não vou dar bola para isso. Quem conseguirá adaptar seu produto mais rapidamente? A equipe com mais software e mais recursos de um roteiro de 12 meses ou a equipe com menos software e menos recursos em um processo mais orgânico de vamos nos concentrar no que precisamos focar agora. Vamos para outro tópico aqui. Não vou ler tudo, até porque eu não quero um processo do pessoal do Basecamp, porque eu li um livro inteiro aqui sem autorização. Eu já fiz isso no passado, um livro assim que eu li, que eu fiz esse livro, que li um pouco desse livro. Eu entrei em contato com o pessoal do Basecamp e perguntei se eu podia ler o livro. Eles me disseram que se eu não fosse ler tudo, eu poderia. Seja você mesmo, a grande ideia, contrate os clientes certos. Aqui, ó. Não, esse aqui, ó. É um problema quando é um problema. Isso é legal. Não perca tempo com problemas que você ainda não tem. E eu passo por isso. Quando eu fiz o Link Hack, mesmo sabendo dessas regras, eu estava sempre inventando coisas sobre a escalabilidade, sobre isso, sobre aquilo. Né? A gente entra nessa paranoia. Você realmente precisa se preocupar em escalar para 100 mil usuários. Hoje, você levará 2 anos para chegar lá.
você realmente precisa contratar 8 programadores, você precisa apenas de 3. Hoje, você realmente precisa de 12 servidores de última geração. Agora, se você pode usar 2 por um ano, vamos para outro ponto aqui. Escalar mais tarde, tá? Deixa eu ver. Cria software opinativo. Deixa eu ver alguma outra coisa que eu quero falar para vocês. Software de corrida para... Não, deixa eu ver outras coisas que eu queria falar para vocês aqui. Eu quero ler tudo, mas eu não quero deixar esse vídeo muito comprido também. Aqui ele fala sobre interface, faça o design primeiro, tá? Ele fala sobre código, menos software, né? Desenvolver menos software, fazer menos código, otimize para a felicidade. Não há nada mais funcional em uma especificação funcional. Não entendi isso aqui, deixa eu ver. O que é isso? Evite documentos de projeto. Geralmente acabam não tendo quase nada a ver com o produto final. Eis por quê, tá? Ele está falando isso sobre aqueles projetos grandes, software grande, que faz todo um planejamento de projetos, não para softwares mais simples. Amostra grátis. Assim, eu não vou ler esse livro todo, de repente eu vou fazer uma leitura, vou fazer um outro vídeo lendo mais sobre esse livro aqui, porque tem muita coisa interessante nesse livro para tu que está começando um software como serviço, para te aprender realmente. Eu realmente recomendo até que tu comece a ler esse livro antes de começar um projeto, porque isso aqui, esse livro, vai te ajudar muito a estruturar a tua mente em relação do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Esse livro aqui é ouro, tá? Ouro em pó. Recomendo muito a leitura. É só procurar na internet Getting Real, tá aqui escrito. Ele é totalmente gratuito, tá na internet. Eu não vou ler tudo, é muita coisa, ele é muito bom, tá? E é isso por hoje, espero que tenham gostado. Depois me digam, gostaram desse tipo aqui? Eu sei que eu li rápido, li por cima, teve tradução errada, mas eu estou fazendo um vídeo por dia, estou tendo que ter uma criatividade gigante para fazer um vídeo por dia, então vai ter vídeos que de repente ficam bons, outros não ficam tão bons assim, e vocês vão me dizendo aqui nos comentários se gostaram. Olha aqui embaixo também a plataforma Vivendo e nos vemos nos próximos vídeos.